Vamos falar agora da crise penitenciária. Detentos fizeram a terceira rebelião em menos de uma semana no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. O motim começou por volta das 4h30 da manhã desta sexta-feira na penitenciária Odenir Guimarães, unidade de regime fechado dentro do complexo. O governo do estado informou que não houve mortes, mas não repassou informações sobre feridos e fugas. O complexo prisional de Aparecida de Goiânia foi manchete, no início da semana, quando uma outra rebelião deixou 9 mortos e 14 feridos. Muito se especulou sobre a motivação dos conflitos e especula-se de uma briga, entre facções pelo controle do local. Mas, segundo áudios que foram obtidos, inclusive pela revista Veja, o que ocasionou esse confronto foi a festa do Ano Novo no presídio. Os detentos teriam exagerado na bebida alcoólica e partido exatamente para a briga entre eles. E a crise prisional, voltou a ser uma preocupação grave nesse começo de ano, Vera? Inclusive, muitos governadores demonstram preocupação. E exatamente nesse mesmo período do ano passado, a gente falava, tivemos a crise mais grave, 130 mortos. Você acha que isso pode se repetir? Você acha que o que faltou para o governo nesse período? Por que isso novamente acontece justamente no mesmo período, A gente falava bastante aqui na época da primeira crise nos presídios, Patrick, que essas soluções eram bem paliativas. Mesmo você usar a Força Nacional de Segurança, o Exército para conter motins, conter rebeliões, aquilo que eles fizeram depois de varreduras em presídios, isso tudo tem um prazo de validade, porque as forças locais, a verdade é que elas ou algumas vezes são coniventes com o tráfico e com as facções que dominam os presídios, ou outras são desaparelhadas, não tem homens, não tem armamento, para se contrapor a verdadeiros sindicatos mesmo do crime. Tem o PCC, que é o mais atuante, mas tem os seus rivais locais ou nacionais. Rival nacional como o CVV, o Comando Vermelho, ou grupos locais, da Família do Norte, lá no Norte, etc. Nesse caso aí de Goiás, a situação é tão incontrolável que os presos que têm trabalho durante o dia estão sendo autorizados a não voltar ao presídio durante a noite, porque eles, o governo não tem como zelar pela sua segurança. É desse nível a preocupação. No Rio Grande do Norte, que já foi um caldeirão em outras ocasiões e que está de novo com uma situação de segurança muito grave, a gente pode assistir a cenas parecidas aí nos próximos dias. Aquilo ali é um caldeirão prestes a explodir. Da mesma maneira, eu falei aqui no início do programa da situação de Roraima, com uma superlotação. Roraima também teve casos graves de motins, de rebelião, de morte no ano passado, e agora tem essa superlotação por conta do afluxo de venezuelanos ali na fronteira, fugindo da miséria, da perseguição e da ditadura Maduro. Então, de novo, é uma situação que está em estado de emergência. Falei com o ministro Jungmann algumas vezes já, desde o início do ano, para monitorar essa questão e outras, e eles estão com isso sim no radar. Luciana, os governadores de Goiás, do Distrito Federal, do Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondônia e Maranhão divulgaram um manifesto pedindo providências do governo federal, e eles pedem, por exemplo, a criação de um Fundo Nacional de Segurança Pública e a construção de novos estabelecimentos penais federais. Como é que isso está repercutindo? Você que também está acompanhando esse caso aí em Brasília. Olha, tem um questionamento muito grande com relação a dinheiro. Os governadores reclamam muito que os recursos do fundo penitenciário são muito difíceis de serem liberados pelo governo federal. O governo federal justifica que, para garantir a liberação de recursos, os governos locais eles precisam apresentar projeto. Então, é uma questão burocrática, mas há também um governo, pelo menos o Palácio do Planalto, reclamando muito, que está se julgando, tentando julgar aqui para o governo federal a responsabilidade pela segurança pública, que, de acordo com o Palácio do Planalto, é dos estados. Então, tá uma queda de braço entre o governo federal e o governo dos estados. Agora, vale lembrar que o ano passado o governo anunciou um Plano Nacional de Segurança Pública, anunciou a construção de 5 presídios, e a gente sabia desde então que a questão era uma questão demorada e que não surtiria efeitos práticos imediatos. Agora, também é muito complicado dizer que a rebelião foi por conta de que os presos exageraram de bebida. Realmente um negócio irreal. Teve
Teve uma vistoria, inclusive, num presídio em que tinha mais celular no presídio do que preso. Então, falta também que os governos, as polícias locais, tomem conta da segurança nesses estabelecimentos prisionais. Pois é, você espera que uma prisão não tenha open bar no Réveillon, né? Não dá para imaginar. Vai lá, Madu. Não, olha, se tem 2 lugares hoje do território brasileiro onde não impera a lei do Brasil, eu vou dizer para você, são nas favelas, das periferias e nos presídios. Isso é duro de dizer, mas é preciso que seja dito. O Patrick lembrou muito bem. Nós começamos o ano de 2017 aqui no 3 em 1, discutindo durante dias a fio, acompanhando lá no Rio Grande do Norte, né, aquelas chacinas, aqueles absurdos, depois se espalharam também por outras unidades da federação e transcorreu um ano, né, e o que aconteceu? Nada? Não, piorou, mesmo porque a gente já teve autoridades, né, que admitem, por exemplo, que existem já acordos, né, de autoridades com os controladores, vamos dizer assim, dos presídios, né, para que haja, digamos, alguma leniência, algumas facilidades e assim, entre aspas, uma coabitação com mais aspas ainda civilizada, né? Quer dizer, ou seja, a lei que impera nos presídios não é a lei que impera no resto do Brasil, né? Com exceção, é claro, né, das áreas de pobreza, né, onde também o crime domina amplamente. E assim vamos, meus amigos, assim de 17 para 18, nós claramente pioramos, né? A situação, sem dúvida nenhuma, está mais grave, né? Dessa vez os governadores mesmo admitem, né? Quando eles fazem esse tipo de pedido público, de forma pública, é porque a situação está muito próxima de ficar fora de controle, né? E como sempre também se aproveita para arrancar mais uma verbinha, mais uma graninha, quando a questão, meus amigos do Brasil, principalmente é de gestão, né? É de gestão e vergonha na cara. Nessa conversa com o ministro, além dessa questão dos celulares que a Luciana destacou, ele falou do que foi encontrado em termos de armamentos nos lugares que foram vistoriados. E segundo ele, a estatística de presença de armamentos, armas brancas ou armas de fogo nos presídios é de 1 para cada 2 presos. Ou seja, dentro do presídio é uma situação muito difícil de controlar mesmo.